Bom, voltando agora para o segundo bloco, gostaria de passar a palavra para o nosso presidente da Comissão de Processo Penal, doutor João Américo, para que ele possa informar. João, qual é a sua opinião a respeito da perspectiva da advocacia criminal nesse período de pandemia, hein? Desafios da advocacia. Perfeito. O tema proposto para o debate, a palestra, a discussão, é desafios da advocacia criminal em tempos de pandemia e pós-pandemia. Nós ainda estamos na pandemia e eu acredito que é papel essencial do advogado o dever humanitário, fazer com que o contágio diminua. Então, atitudes positivas, individuais, em uma sociedade que se mostrou interdependente, interconectada em até determinados momentos fundida. Um mercado de Wuhan fechou as escolas de Caruaru, para se ter uma ideia de como interconectados nós estamos. Depois disso, eu acredito que, além das questões humanitárias, é que nós possamos ser instrumentos de questões humanitárias e que nossa voz, na condição de advogado, faça cessar situações onde o nosso cliente tenha algum fator de comorbidade ou outro que possa agravar a sua situação em um sistema carcerário desumano, cruel e esquecido pela sociedade. Eu acho que também esse é um papel essencial da advocacia. Outra questão que eu entendo para enfrentarmos e atravessarmos, fazer essa travessia nesse momento, é se adaptar. E foi uma palavra, inclusive, que foi dita pelo professor Adrielmo, a palavra adaptar-se. Adaptar, criar uma nova rotina com os clientes, com a justiça, né, com a utilização de padrões de tecnologia e comunicabilidade, para que não se possa perder de vista, né, para concluir, senhor presidente, não se possa perder de vista que o reforço da tecnologia possa garantir direitos e garantias fundamentais e prerrogativas dos advogados. Nenhuma prerrogativa a menos, nenhum direito de garantia fundamental a menos. E, infelizmente, eu acho que isso é um tema para que a gente possa abordar em outro momento, a pandemia não podia ter vindo em momento pior dessa quadra histórica que estamos atravessando. Nós estamos passando por uma ebulição punitivista, em tempos de intolerância, truculência e com muitos adeptos, o que se acentuou demais nesse período de pandemia. Então, eu penso que também o papel essencial da advocacia é ser contra-majoritário, na medida em que, na defesa de direitos e garantias fundamentais, nossas vozes possam ser ouvidas com o uso da tecnologia, mas sem nenhum direito a menos e sem nenhuma prerrogativa a menos. Perfeito, doutor João Américo. Parabéns pelo seu posicionamento. Eu gostaria aqui de registrar no nosso chat, no YouTube, na TV OAB Caruaru, a participação de doutora Michele Cordeiro, doutor Elton Rafael, doutora Lucimere Passos, nossa conselheira da OAB Caruaru. Ela está aqui parabenizando a importância dessa live que discute os novos caminhos da advocacia criminal. Doutor Vamário Vanderlei, também aqui presente no nosso chat. E eu gostaria de parabenizar o doutor Vamário pelo enunciado no CJF, né? Que é um dos enunciados que ele propôs foi aprovado. Então, parabéns, Vamário. Você está de parabéns e orgulha a nossa classe de advogados, principalmente aqui do interior de Pernambuco. Doutor Anderson Carvalho, nosso presidente da Comissão de Igualdade Racial e Tolerância Religiosa, que inclusive haverá uma live sobre o tema na semana que vem. Então, parabéns, Anderson, sempre presente aqui. Doutor Gleidson Oliveira, ele diz: a pandemia hoje, e aqui eu quero agradecer a presença do doutor Gleidson aqui na nossa live, Marcli também aqui presente. Dr. Gleidson diz que a pandemia hoje está sendo usada como justificativa para cessear o direito da advocacia criminal. Não se consegue despachar com juízes, sempre alegam trabalho remoto, não temos acesso aos autos. Os prazos suspensos, prisões ilegais, a indiferença do juiz e do próprio TJ. Dr. Gleidson, só para esclarecer, conforme eu disse há pouco tempo, para você despachar com os magistrados, você solicita por e-mail, que, de acordo com o próprio CNJ, eles são obrigados a disponibilizar um meio de comunicação por vídeo, né, ou por telefone, para que o advogado possa despachar. Sobre a questão dos autos físicos, o doutor Tadeu já explicou aqui, é só você encaminhar um e-mail para a vara responsável, solicitando a remessa-carga dos autos, que eles vão marcar data e hora, e você vai ao fórum e faz a remessa desses autos, né? Agora, eu gostaria de passar a palavra para o nosso secretário, doutor Adrielmo, para falar sobre a respeito disso. Assim, de fato, nesse período de pandemia, houve um cesseamento dos direitos, doutor Adrielmo, da advocacia criminal
né? E a que ponto compromete o direito do cidadão, né? Diante desse cerceamento, né, de defesa. Eu acho, Fernando, que a gente tem que pensar em novas diretrizes, novos protocolos. Doutor Diego, eu não sei, doutor João Américo, cada local, a gente agora vai ser obrigado a ter um local para atender as audiências. Eu fiz audiência na Justiça Federal. Então, o servidor chegou e disse: o cliente vai para a sua casa, o cliente faz de casa. Ou seja, a gente tem que estabelecer protocolos. Que mudou, a gente mudou. Agora, o que me dá angústia é essa falta de segurança. Como é que a gente vai ter acesso ao processo? Ah, não, vai ser implementado o PJE agora para todo o processo criminal. Você se habilita, baixa, como é na Justiça Federal. Você tem acesso no momento que se faz isso. A Justiça Estadual está a ano-luz de chegar a um acompanhamento devido. Aí, às vezes as pessoas pensam que a gente está clamando por prerrogativas nossas, por prioridades, quando são prerrogativas. E essas prerrogativas são aquelas que garantem à população os seus direitos. Às vezes as pessoas pensam que o advogado, ao lutar por uma conquista, está pensando em si, quando a gente está pensando não só na melhoria do direito em si, mas uma forma mais ampla de alcançar a plena justiça dos nossos clientes. Quantas e quantas pessoas não ficaram impossibilitadas de assinar uma procuração? Como vai ser isso? Tem que se criar uma estruturação para isso. Tem que se criar uma estruturação para dizer, olha, as audiências agora, em determinado momento, vão ser remotas. Então, a gente vai ter que comprar um aparato condizente, com respeito, um microfone bonito feito esse do senhor João Américo que está aí, comprar aí um óculos bonito. O Valmário mandou os parabéns, viu, João, para o seu óculos. Aí, você chegar e ver essas questões. Eu estou brincando aqui, mas são coisas necessárias. Porque você faz uma audiência. Eu estava acompanhando uma audiência que minha esposa estava fazendo ontem, aí a internet do cliente caiu. Passou-se quase 15, 20 minutos para ele voltar. Que tempo é necessário para você esperar para a internet voltar? Ah, vai pedir esse adiamento porque a internet caiu. Ou seja, são faltas de segurança de protocolo. Eu acho que nosso problema hoje é a ausência. A ausência não é porque nós somos garantistas e necessitamos de regras, mas elas se fazem necessárias para a gente ter a certeza do caminhar. Como é que eu vou fazer? O que é esperar? Como explicar ao cliente que a situação agora é essa? E como vai ser amanhã? Eu hoje sou coordenador do escritório de prática jurídica da ACES. Aí eu tenho que, agora, eu já prevendo isso, estou criando uma sala de audiência lá. Eu estou criando uma sala de audiência, porque o nosso fluxo de audiência é altíssimo. Nós temos 2, 3 audiências por dia. Então, será que a advocacia criminal, a advocacia civil, a tributária, vai ter que agora criar dentro do seu escritório uma estruturação para uma sala de audiência? Isso é uma coisa a ser pensada, isso é uma coisa a ser trabalhada, que a gente precisa saber, para ter uma garantia, uma certeza de como será o nosso trabalho. Porque hoje a gente tem essa grande insegurança. Perfeito, doutor Adriano. Antes de passar a palavra para doutor João Américo, e diante desses meios de comunicação por videoconferência, como o doutor Adriano bem frisou, né, que nós estamos vivendo, nós não estamos num país primeiro mundo como a Europa, onde tem uma internet de alta tecnologia e todo mundo tem acesso a instrumentos tecnológicos também de última geração. Né? A gente tem vários problemas, inclusive, com a própria conexão nossa. Recentemente, nós debatemos aqui a respeito da audiência de custódia. Tivemos a reunião com o juiz Dr. Pierre Souto, que é responsável pelas custódias, e, assim, diante de um ato do próprio CNJ, foi proibido a realização de audiência de custódia por videoconferência, né? Inclusive, até eu citei aqui o nosso amigo Vamário, que no enunciado 30, que foi aprovado, de autoria de Vamário, ele fala justamente que, excepcionalmente, de forma fundamentada, nos casos em que se faça inviável a realização presencial do ato, é possível a realização de audiência de custódia por sistema de videoconferência, né? Então, assim, esse é um pleito de toda a advocacia, de fato, de que essa audiência seja por videoconferência.
mas o CNJ ele proibiu porque foge da essência da custódia, né? Então, eu gostaria que o doutor João Américo aprofundasse, assim também como posteriormente o doutor Diego, doutor Adriano, a respeito dessa audiência de custódia. O caminho é, de fato, ser por videoconferência, teria condições, ou a videoconferência seria prejudicial à audiência de custódia nesse período de pandemia, né? Lembrando que nós estamos falando nesse período de pandemia que o distanciamento é necessário. Doutor João. Como pontuou o professor Adrielmo, o quadro é problemático, com a contínua revisão de estratégias que podem, inclusive, emanar decisões conflitantes. Senhor presidente, veja como é conflitante a justiça criminal brasileira. O procedimento onde se precisa de mais apurar, de um exercício mais profundo, de um olhar mais preparado da advocacia criminal, que é a instrução, a audiência de instrução e julgamento, ela é permitida por meio de videoconferência. Já a audiência de custódia, para análise de ilegalidades, para análise, e aí se propõe a ser uma audiência mais simples, não se pode fazer. Ou seja, são sinais conflitantes que são emanados por quem deveria resolver essa questão. Por outro lado, nós não vemos uma reunião de esforços institucionais para tentar resolver questões relacionadas à advocacia criminal. A polícia, o governo do Estado, o Tribunal de Justiça e todo o aparato que envolve, eles fazem reunião, se discute o tema, mas não se fala em aporte financeiro. Olha, nós hoje estamos investindo 50 mil, 100, 1 milhão para dar viabilidade à audiência de custódia por meio de videoconferência, porque sem dinheiro não tem como fazer. Hoje, o Tribunal de Justiça vai fazer um aporte financeiro de X para tentar garantir o direito fundamental previsto no Pacto de São José de Costa Rica, que é norma infraconstitucional, também no artigo 310 do Código de Processo Penal, e também como garantia constitucional do contratório da ampla defesa e do devido processo legal, o Tribunal de Justiça está apresentando uma proposta orçamentária onde as audiências de custódia vão ser nesse padrão. Então, há uma certa abandono, um olhar colocado no segundo e no terceiro plano para a advocacia criminal, para que essas rotinas, como o professor Adriano disse, a rotina da advocacia, que precisa hoje, que prescinde hoje da internet, do computador e dos meios de comunicação de tecnologia, que estão disponíveis para todos os ramos da sociedade. Se você vai pedir um cachorro-quente, você tem à sua disposição a tecnologia, a comunicação, né, B2B, a comunicação direta, olho no olho, você não tem essa na advocacia criminal. Então, o que nós esperamos é que, e é bom dizer que a advocacia provocou esse debate. A OAB Caruaru provocou esse debate. Várias questões foram apresentadas dizendo o seguinte: por que a gente não faz audiência de custódia no plenário do júri? Não, mas não dá. Por que a gente não faz audiência de custódia através do Zoom? Não, porque a gente precisa da burocracia do Zoom, porque a gente não está regulamentado. Então, assim, a gente precisa superar e reunir esforços para vencer esse momento. Porque se não se vencer, como eu disse, nessa quadra histórica, estamos nos embalos do punitivismo. E aí nós vamos ser embalados nesse punitivismo e o que se tem de direito de garantia fundamental, que é uma conquista da sociedade. A audiência de custódia ela não serve aos presos como muitos querem colocar, é uma conquista da sociedade, para que todos aqueles que tiverem sua prisão ilegal sejam revistas e para todos aqueles que necessitam estar encarcerados também assim o sejam. Então, a gente precisa dessa reunião de esforços. Importante dizer que a OAB provocou esse debate aqui em Caruaru, com várias alternativas foram apresentadas, inclusive foi uma conquista do presidente, doutor Diego Cândido, participou da reunião, e eu também, quando o presidente não abriu 1 centímetro e disse o seguinte: olha, a gente precisa manter a comunicabilidade entre juízes que vão decidir e o advogado. Então, acho que essa reunião de esforço, principalmente com o aporte financeiro, que é o que está faltando para a gente melhorar a fluidez da advocacia nesse período tão difícil que nós estamos atravessando. Obrigado, doutor João Américo. Foi muito importante você registrar essa nossa reunião com o judiciário aqui da nossa cidade, né, e principalmente referente à audiência de custódia. Desde o início, nós solicitamos que a audiência fosse feita por videoconferência. O ato do CNJ impossibilitou.
mas isso está sendo discutido no âmbito nacional, também pela OAB Pernambuco, para que haja essa possibilidade. Inclusive, como você bem falou, doutor João, é até a sugestão de fazermos essa audiência no Tribunal do Júri, que é um espaço maior, né? E doutor Anderson Diego estava presente na reunião, assim como você, doutor João Américo. Então, assim, a OAB Caruaru sempre se preocupou que as ações, né, seja criminais, da advocacia criminal, sejam respeitadas, as nossas prerrogativas, e que a sociedade não tenha nenhum prejuízo durante a prestação jurisdicional. Toda essa nossa discussão é em prol da sociedade, né? Porque, como o doutor Adriano falou, quando nós estamos no exercício da profissão, a gente não está defendendo nossos interesses pessoais, e sim os interesses de terceiros. Então, por isso que é importante a preservação do Estado democrático de direito. E doutor João foi muito feliz quando ele falou sobre a questão do Estado não aportar financeiramente em algumas práticas do dia a dia, e principalmente referente à própria prestação jurisdicional, que durante o período que o presídio estava interditado por conta do Covid-19, a OAB Pernambuco disponibilizou vários tablets, né, para instalar o parlatório virtual. Como houve o retorno agora do atendimento, então não foi necessária a instalação aqui na PJPS, porém os tablets eu já solicitei para que sejam remetidos aqui, porque se precisarmos, nós iremos dar início ao parlatório virtual para que o cidadão e o advogado não seja prejudicado no seu mistério, né? Bom, eu gostaria de fazer um intervalo rapidinho e posteriormente vou passar a palavra para o doutor Anderson Diego.